boa noite a todos. Estamos de volta em nossas devocionais especiais de 12 anos da Igreja Batista El Shaddai, aqui em Floriano. Nós queremos dar as boas-vindas aos nossos membros e congregados da Igreja Batista El Shaddai em Floriano, bem como a todos os nossos irmãos de igrejas em Floriano e espalhados pelo Brasil. Gostaríamos de hoje compartilhar com você sobre essa perseverança que nós devemos ter na fé, esperança e perseverança em nossa missão, em nossa vida de santidade, em nossa vida de fidelidade ao Senhor e à sua palavra. Hoje teremos a presença especial. O nosso convidado de hoje é o pastor Clodoaldo Machado. Ele é pastor na Igreja Batista Parque Industrial em São José dos Campos. Esse homem que tem também sua história de edificação através da palavra de Deus em nosso meio. E ele estará compartilhando sobre essa perseverança que todo crente deve ter, que toda a igreja de Cristo Jesus deve ter. Acompanhe então e se edifique com as canções do nosso querido João Alexandre e logo após, medite juntamente conosco na palavra que estará sendo pregada. Compartilhe com outras pessoas, compartilhe essa reflexão, essa devocional agora e assista conosco. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a doença tomar o lugar da saúde e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais e tudo isso. Enquanto domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se dança e se canta de olhos fechados, tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, não, pois Deus se revela, se envolve, resolve, revive. Não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país, só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós os filhos seus temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar, tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso, é muito mais, é muito mais, é
Abração, gente. Olá, meus irmãos da Igreja Batista El Shaddai. É uma alegria poder falar com os irmãos nesse momento e nesse momento tão especial da vida da igreja, quando ela completa 12 anos de trabalho para o Senhor aí na cidade de Floriano. É uma alegria para mim participar desse momento aí tão importante na vida dos irmãos, na vida desta igreja tão querida para nós. Eu parabenizo os irmãos, eu felicito aos irmãos em nome da Igreja Batista Parque Industrial e agradecendo a Deus pelo trabalho que os irmãos têm realizado aí nesta cidade, agradecendo por saber que aí brilha a luz do Evangelho, aí se sente o sabor do sal que provoca a sede pela água da vida que é o Senhor Jesus Cristo. Então recebam, irmãos, recebam a nossa expressão de alegria, a nossa felicitação aos irmãos por estes 12 anos de trabalho aí na cidade de Floriano. E também eu expresso a minha gratidão pela oportunidade que os irmãos estão me dando, pelo convite que me foi feito pelo pastor Marcelo. Obrigado, pastor Marcelo, por ter me convidado e permitir que eu participasse desse momento aí da vida dos irmãos. Eu me sinto privilegiado por isso. Eu agradeço por irmão compartilhar esse momento e permitir que eu fale aí as suas ovelhas neste momento aqui. Então eu estou muito grato a Deus por esta oportunidade que eu estou tendo de poder ministrar aos irmãos e dirigir o pensamento dos irmãos na palavra do Senhor durante esses minutos que nós teremos aqui. E para isso eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 5. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5. Eu convido você a abrir, eu vou ler aqui na minha versão. A versão que eu uso é a versão revista e atualizada, e peço a você que acompanhe então a leitura desta parte da palavra do Senhor. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Está escrito assim na palavra do Senhor. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes, e gloriemo-nos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança experiência, e a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Foi pedido que eu falasse aos irmãos sobre a perseverança do crente na fé, o empenho do crente em manter-se no caminho e não se afastar dos propósitos de Deus. Perseverar na fé é um mandamento bíblico, é um chamado do Senhor para todos aqueles que colocaram a sua fé no Senhor Jesus Cristo. Eles são chamados então a perseverar na fé. E a nossa fé, meus irmãos, ela está muito ligada à maneira como nós pensamos, aquilo que nós trazemos na nossa mente. E aquilo que nós trazemos na nossa mente molda a nossa forma de agir, molda nossas ações, molda as nossas palavras, nossas atitudes. O livro de Provérbios, inclusive, vai dizer que como um homem imagina na sua alma, no seu coração, melhor dizendo, como um homem imagina no seu coração, isso é o que ele é. Como um homem imagina na sua alma, isso é o que ele é. Provérbios capítulo 23, versículo 7 vai nos dizer isso. Então a forma como nós pensamos, ela é determinante para uma vida perseverante, para perseverarmos na fé. A salvação em Cristo Jesus, ela é também da mesma forma uma grande mudança na nossa maneira de pensar. O Evangelho trabalha com aquilo que nós trazemos no nosso coração, consequentemente, aquilo que nós pensamos. Então a perseverança na vida cristã, ela está ligada aos pensamentos que se tem, ao entendimento que se tem sobre a vida cristã. E a carta aos Romanos, que é a carta que nós lemos aqui, o capítulo 5, estes 5 versículos aqui deste capítulo, ela é uma apresentação do Evangelho.
ela é uma apresentação do plano de salvação. Na carta aos Romanos, o apóstolo Paulo, ele escreveu de uma forma sistemática o Evangelho. Ele apresentou o Evangelho na sua carta aos Romanos de uma forma organizada, de uma forma pensada, porque ele queria que a igreja de Roma soubesse o que ele pregava, qual era o teor da sua mensagem, onde ele ia, o que ele apresentava a respeito de Deus, a respeito do plano de Deus, a respeito do homem, da necessidade do homem de ser salvo na pessoa de Cristo Jesus. Porque Paulo queria que a igreja de Roma o encaminhasse para a Espanha, então ele escreve essa carta, ele envia essa carta adiante dele, explicando para a igreja, mostrando para a igreja o que ele pregava, o que ele cria, o que ele fazia, para que quando ele chegasse na cidade de Roma, a igreja de Roma então o encaminhasse para a Espanha. Era esse o propósito dele. Então ele fala nesta carta aqui sobre o evangelho que ele pregava, a mensagem que ele pregava nas cidades às quais Deus o enviava para pregar. E nesta carta aqui o apóstolo Paulo fala então sobre a realidade da vida cristã. Paulo estava apresentando isso para os romanos, a realidade da vida cristã. Ele fala do que é o evangelho e a realidade do evangelho, o que o evangelho propõe, para o que o evangelho nos chama, os efeitos que o evangelho causa nas vidas daqueles que creem no Senhor Jesus Cristo. Então ele apresenta aqui a vida cristã por meio do evangelho de uma forma muito realista, muito verdadeira. E é de fato isso, né? Por isso que ele vai falar aqui sobre o que acontece na vida daquele que crê e o que o aguarda na sua caminhada até o dia em que ele vai encontrar-se com o Senhor Jesus Cristo na manifestação da sua glória. Então Paulo fala aqui de como Deus coloca-nos nesta situação e o que Deus fala para nós nessa situação. Ele vai dizer aqui implicitamente que Deus nunca prometeu que a vida cristã seria fácil. E é isso mesmo, o Senhor nunca prometeu para nós que nós estaríamos caminhando num bosque cheio de flores e borboletas voando ao nosso redor e passarinhos cantando para que nós tivéssemos um caminhar extremamente e absolutamente tranquilo. Não é isso. Jesus nunca desejou que os seus seguidores eles fossem empolgados e não soubessem com clareza o caminho em que eles estão seguindo. O Senhor Jesus nunca desejou isso. Em Lucas capítulo 14, a partir do versículo 25 até o versículo 33, o Senhor Jesus ele adverte uma multidão que estava atrás dele. Ele vira-se para aquela multidão e diz a elas, quem de vós não estiver disposto a deixar pai, mãe, irmãos, irmãs, filhos e filhas e ainda renunciar à sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não estiver disposto a fazer isso não pode ser meu discípulo. E ele então está chamando aquela multidão a calcular, a raciocinar, a pensar e a concluir se de fato estavam dispostos a serem seguidores do Senhor Jesus Cristo. No final daquela passagem, aí ele conta duas parábolas ali para ilustrar o que ele estava dizendo e no final ele diz, assim pois quem não renuncia tudo quanto tem não pode ser meu discípulo. E o Senhor Jesus nunca queria seguidores muito empolgados, sem saber exatamente o caminho que estavam seguindo. Em Mateus capítulo 8, dois homens vão se aproximar dele, um deles diz, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Ele vira-se para aquele homem e diz, as aves dos céus têm seus ninhos, as raposas têm seus covis, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Você quer me seguir? Essa é a vida que eu proponho para você. Eu não tenho nada, eu não tenho onde, inclusive, reclinar a minha cabeça. Um outro chega para ele e disse, Senhor, seguir-te-ei, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. E o Senhor Jesus diz a ele, deixa os mortos o enterrar os seus próprios mortos, tu, porém, vem e segue-me. O Senhor Jesus estava dizendo para ele, não era ensinando ele a ser frio com relação à morte do seu pai. A gente lê esse texto desavisadamente, a gente acha que estava acontecendo lá o funeral do pai daquele homem, e o Senhor Jesus não quis deixar ele ir no funeral do seu próprio pai e pediu que ele deixasse aquilo acontecer, que deixasse que outros cuidassem daquilo e ele se tornasse um seguidor do Senhor Jesus. Não era isso. Aquele homem, na verdade, estava interessado na sua herança e ele só poderia receber a sua herança
quando o seu pai morresse. Então ele pede ao Senhor Jesus para que esperasse o pai dele morrer, e quando o pai dele morresse, ele pegasse a sua herança, e então ele se tornaria um seguidor do Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus diz, não, quem estiver disposto a me seguir não pode contar com os recursos deste mundo, não pode estar contando com dinheiro, então deixa os mortos enterrar os seus próprios mortos, e tu, porém, vem e segue-me. Essa é a mensagem daquela passagem, mostrando que o Senhor Jesus não quer seguidores empolgados, ele quer seguidores que pensam. Em João capítulo 6, tem novamente uma multidão seguindo o Senhor Jesus e andando atrás dele, empolgadas, porque aquela multidão está empolgada porque ele multiplicou alimento e alimentou cerca de 20 a 25 mil pessoas, né, com 5 pães e 2 peixes. Então no dia seguinte eles estão lá atrás do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus prega uma mensagem de compromisso com ele, praticamente convidando-os a não serem seus seguidores se não tivessem dispostos a pagar o preço. E o que acontece? Aquelas pessoas ouvem aquela mensagem do Senhor Jesus, lá em João capítulo 6, e concluem, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? E um a um vão se retirando, ao ponto do Senhor Jesus olhar para os seus 12 discípulos e dizer para eles, vocês não querem ir também? Vocês não querem me abandonar? Vê, o Senhor Jesus fez até um apelo ao contrário, ele não chamou para seguir, ele convidou para deixar de seguir a ele, porque ele não queria empolgados, ele queria pessoas bem conscientes do que significa segui-lo. E então Pedro diz para ele, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna e nós temos crido que tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Santo de Deus. Então o Senhor Jesus definitivamente não quer pessoas que estejam apenas motivadas por emoções, por resultados imediatos, para serem seus seguidores. Ele quer pessoas que calculem o preço, que raciocinam. E os apóstolos aprenderam isso em Atos capítulo 14. O apóstolo Paulo, juntamente com Barnabé, faz a mesma coisa. Eles anunciam o evangelho em várias cidades, depois eles voltam para aquelas cidades reforçando os discípulos, fortalecendo a alma dos discípulos e exortando-os a permanecer, a perseverarem firmes na fé, mostrando que através de muitas tribulações nos importa herdar o reino de Deus, entrar no reino de Deus. Está escrito lá em Atos capítulo 14, versículos 21 e 22. Então Deus quer que nós tenhamos consciência do que significa ser um crente verdadeiro. Por isso que a palavra de Deus nos fala continuamente sobre o preço de nos tornarmos seguidores do Senhor Jesus Cristo. Então nós devemos ter esse entendimento, ter esta consciência de que o caminho que o Senhor Jesus propõe é um caminho difícil de andar por ele. Em Mateus capítulo 7, versículo 13, o Senhor Jesus vai dizer que estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos os que se acertam com ele. Mas larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que andam por ele. E ele diz para nós entrarmos pela porta estreita, andarmos pelo caminho que é apertado e difícil. Agora, se são tantas dificuldades assim para seguir o Senhor Jesus, será que vale a pena? Será que vale a pena entrar por um caminho onde eu sei que terei tantas lutas? Será que vale a pena nós andarmos num caminho que é apertado, cheio de dificuldades, angústias, tribulações? Vale a pena porque nós sabemos onde esse caminho vai dar. Nós temos uma visão, nós enxergamos pela fé onde termina esse caminho. Então a questão não é só o caminho em si, o que acontece durante o caminho, mas onde ele leva, para onde ele leva, o ponto final dele. E Jesus disse que esse é o caminho da vida, o caminho da salvação. Jesus disse que só há 2 caminhos. Então a vida é um caminho, todos nós, todos os seres humanos, nós estamos em um destes 2 caminhos, ou o caminho que conduz à vida, ou o caminho que conduz à perdição, ou o caminho estreito, ou o caminho largo, que é fácil de andar por ele, que não se encontra dificuldades. Então o caminho da vida é um caminho difícil, mas nós sabemos onde ele vai dar na vida eterna. Então o que conta é o que se encontra no final deste caminho. É isso que a palavra de Deus vai nos dizer. Então Jesus disse que o caminho da salvação ele envolverá dificuldades. E por envolver estas dificuldades será então necessário que nós sejamos perseverantes. Justamente porque encontramos dificuldades será necessário que sejamos perseverantes. Se não houvesse dificuldade, não haveria necessidade de perseverança. Você não precisa perseverar naquilo que é fácil, porque a palavra perseverança
ela traz a ideia de que está se encontrando uma resistência, está se encontrando obstáculos, dificuldades, então é necessário se manter firme ali. Se a Bíblia nos ordena a sermos perseverantes, então significa que nós encontraremos dificuldades. Então, perseverar na fé envolve uma consciência clara sobre a vida cristã. Perseverar na fé envolve uma consciência clara sobre o caminho do Evangelho, a vida cristã, o caminho que Deus propõe, a carreira que o Senhor nos propõe. É de uma certa forma isso que o apóstolo Paulo está falando aqui em Romanos capítulo 5, versículos de 1 a 5. Paulo diz aqui que pela fé nós obtivemos acesso a esta graça na qual estamos firmes. Ele diz no versículo 2 que por intermédio do Senhor Jesus Cristo nós obtivemos igualmente acesso pela fé que nós colocamos nele, acesso a esta graça na qual nós estamos firmes. Então, nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, obtivemos acesso a esta graça e nela nós estamos firmes. Agora, ele diz aqui que nós obtivemos acesso pela fé. Agora, o que é a fé? O que é fé que o apóstolo Paulo se refere aqui? Meus irmãos, se nós entendermos, obviamente, desse devocional aqui, nós não temos tempo, né, de correr por toda a carta aos Romanos, mas a fé que ele fala aqui, eu posso colocar alguns pontos aqui para entendermos o que tipo de fé ele está falando aqui, o que a fé significa aqui. Fé aqui é crer, a fé no Senhor Jesus Cristo aqui é crer que eu sou mau e que eu mereço a condenação do inferno. É isso que ele vai dizer nos primeiros capítulos da carta aos Romanos, especialmente no capítulo 1, versículo 18 até o capítulo 3, versículo 20. Ali ele fala sobre o que é o ser humano. Então, crer no Senhor Jesus Cristo implica em crer no que a Bíblia diz a respeito do ser humano, de quem sou eu. Eu sou mau e mereço a condenação eterna. Por isso que ele vai dizer, no capítulo 3, ele vai dizer depois, ele vai dizer que todos pecaram, no capítulo 3, versículo 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, e destituídos estão da glória de Deus. No capítulo 2 ele vai dizer, és indesculpável, ó homem, naquilo que julgas. Então ele diz que o homem, inclusive, ele acumula ira para o dia da ira, se ele não se arrepende. Ele vai dizer isso no capítulo 2. Então ele fala da realidade do ser humano, então eu preciso crer que eu sou mau. Isso é a fé no Senhor Jesus Cristo. Que eu sou mau e mereço a condenação eterna. Obviamente também a fé aqui significa então, além de crer que eu sou mau, crer que Jesus é bom. Ele é o Deus eterno que se fez carne e se tornou homem e viveu uma vida perfeita. Ele nunca pecou, ele foi o santo de Deus, santo puro em palavras, pensamentos e ações. Nunca se houve qualquer mancha no seu caráter. O Senhor Jesus, ele é perfeito, ele é bom. E então, crer que o Senhor Jesus Cristo é bom e crer que eu sou mau. Isso é o Evangelho. É isso que o apóstolo Paulo apresenta na carta aos Romanos. Ele é bom, eu não sou bom. E ele que é bom, morreu no meu lugar. Ele que é bom, sofreu a condenação que era minha. Ele foi o meu substituto. É isso que o apóstolo Paulo veio falando nos capítulos de 1 a 4 de Romanos. Então Deus, ele enviou o Senhor Jesus Cristo para morrer no nosso lugar, para receber uma condenação que me pertencia. Então, crer que eu sou mau, crer que o Senhor Jesus é bom e crer que o Senhor Jesus Cristo morreu no meu lugar e crer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou no terceiro dia. Isso é a fé. Nós poderíamos resumir a fé nisso. Eu sou mau, Jesus é bom, ele morreu no meu lugar, assumiu a condenação que é minha e ressuscitou. E ao ressuscitar, isso significa que Deus aceitou aquele sacrifício e que porque eu criei nele, então eu posso ser perdoado. Então eu estou perdoado. Por isso o apóstolo Paulo diz aqui então que nós obtivemos acesso a esta graça na qual nós estamos firmes. Nós estamos firmados nela. Então já estamos firmados na graça. Já estamos numa posição. Aquele que creu no Senhor Jesus Cristo, por isso que ele vai dizer, no versículo 1, justificados, pois, mediante a fé, 2 vezes ele vai dizer,
Temos paz com Deus por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos acesso pela fé. 2 vezes ele fala da fé. Então nós que cremos nele, nós tivemos acesso a esta graça e nesta graça nós já estamos firmes. Já estamos posicionados nela. Então como nós devemos viver agora que nós estamos firmados nessa posição? Como nós podemos nos manter nesta posição? Como nós podemos ser perseverantes nesta posição? É isso que eu quero falar com os irmãos aqui nesses minutos que eu tenho. Como nós podemos nos manter perseverantes? Primeiro, meus irmãos, nós devemos estar cientes, aqui é uma questão de consciência, de forma de pensar, de entendimento. Nós devemos estar cientes que esta posição na qual nós nos encontramos é uma posição de esperança. A posição na qual nós nos encontramos é uma posição de esperança. Aqueles que creram obtiveram acesso a esta graça e agora eles estão firmes nela. Eles estão nesta posição, e esta posição é uma posição de esperança. É por isso que ele diz no versículo 2, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Paulo diz então que nesta posição na qual nós fomos firmados, nós nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Isso significa que a esperança é uma realidade da vida cristã. Fomos colocados numa posição para aguardar algo, para esperar algo. É isso que ele está dizendo. Não estamos numa posição em que já temos tudo. Nós aguardamos, nós esperamos. E se estamos esperando algo, então nós podemos nos fortalecer na fé, porque estamos esperando. Deus não prometeu nos dar tudo nesta vida. Ele não prometeu nos dar tudo nesse tempo presente. Ele prometeu sim nos sustentar na sua graça. Ele nos firmou na sua graça. Tivemos acesso a essa graça na qual estamos firmes. Prometeu nos sustentar com a sua misericórdia, com o seu amor, com o seu cuidado por nós, a fim de que alcancemos as promessas que ele nos tem feito, mas não nos prometeu dar tudo agora. Por isso que a esperança faz parte da vida cristã. Se nós esperamos é porque não temos tudo ainda. Isso significa que nós devemos então ter esta consciência de que o céu não é aqui. Aqui não é o céu. É por isso que nós teremos muitas dificuldades na nossa caminhada, que será necessário sermos perseverantes. Estamos atravessando um deserto, para no final desse deserto, nós finalmente encontrarmos a nossa terra prometida, como foi com o povo de Israel, desde que saiu do Egito, na sua caminhada pelo deserto, até chegar à terra que o Senhor lhes havia prometido. Então, nós vivemos firmados na esperança. E como a Bíblia define a esperança? A esperança é algo que nós esperamos sem ver. Nós aguardamos sem enxergar, nós esperamos isso. É o que Paulo, inclusive, escreve no capítulo 8 aqui, na carta aos Romanos, nos versículos 24 e 25. Ele diz, porque na esperança fomos salvos. Ora, se alguém espera o que vê, isso já não é esperança. Ele vai dizer, ora, a esperança que se vê não é esperança. Pois se alguém vê, como espera? Se eu já estou vendo aqui na minha frente, eu não preciso esperar, já está aqui. É por isso que ele diz que na esperança fomos salvos, e então eu espero algo que eu ainda não estou vendo, está lá no futuro. Está lá na frente, ainda estou aguardando isso acontecer na minha vida. Por isso ele diz, ora, a esperança que se vê não é esperança, pois o que alguém vê, como espera, ele diz. Ora, se esperamos o que não vemos, então com paciência o aguardamos. É o que ele diz no capítulo 8, versículos 24 e 25. Por isso é que é pela fé. Esperança, então, é sinônimo de fé. Sinônimo de fé na Escritura. A fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem, nos diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. É a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que eu não estou vendo. Eu sei que eles vão acontecer, mas eu não os estou vendo agora. Por isso que a vida cristã, então, ela é baseada na esperança. Então, cremos, não para termos todas as promessas de Deus aqui. Nós não cremos assim que Deus já cumpriu todas as suas promessas nesse tempo presente.
Nós cremos para perseverar na esperança de que Deus vai cumprir todas as suas promessas para nós. Essa é a vida cristã, por isso é que ela é pautada na esperança. Então, e a esperança na Bíblia, a esperança que Deus nos fala na sua santa palavra, meus irmãos, ela não é algo incerto, não é uma possibilidade. A palavra esperança hoje, ela tem um sentido mais fraco do que aquela que contém nas Escrituras, aquilo que a Bíblia fala. Quando a Bíblia fala de esperança, ela fala de uma certeza. Por isso que é a certeza de fatos que não se veem, é a convicção. E com paciência nós aguardamos, porque fomos salvos nesta esperança. Então é certeza, não é uma possibilidade. Esperança hoje, num conceito mais moderno, ela traz a ideia de uma possibilidade. Quando alguém diz assim, eu tenho esperança de que isso aconteça, está esperando alguém chegar, fala, ele disse que vai vir, eu tenho esperança de que ele virá. Então é um sentido mais fraco. Na Bíblia não, na Bíblia ela é uma certeza, é uma convicção, não há dúvida de que aquilo vai acontecer. Por isso se esperamos o que não vemos, com paciência aguardamos, é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Então nós podemos perseverar porque temos a certeza de que Deus vai cumprir suas promessas. Um dia o Senhor Jesus vai voltar. Um dia ele vai estabelecer o seu reino de justiça aqui nesse mundo e teremos a plenitude da sua paz. Mas isso é algo que nós aguardamos com paciência, com esperança, e por isso podemos perseverar. Então, como nós podemos ser perseverantes? Entendendo que a vida cristã ela é pautada em esperança. Segundo, nós devemos também estar cientes de que esta posição é uma posição onde nós estamos firmados nessa graça, é uma posição onde há tribulações. Nós temos que ter essa consciência. Paulo diz aqui que além da esperança, nós também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ele vai dizer no versículo 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. A tribulação não é prazerosa. Não é algo gostoso você passar por tribulação. Tribulação vem de um verbo que se referia ao ato de prensar. Era a prensa que esmagava as azeitonas a fim de extrair dela o azeite. Era também o ato de prensar, ou seja, pisar nas uvas, para que extraísse delas o suco, da uva para fazer depois o vinho. E este verbo, então, este verbo prensar, ele passou a ser usado para os sofrimentos da vida, e que foi traduzido na nossa Bíblia como tribulação. É como se os problemas exercessem uma pressão sobre nós, nos apertasse, como se estivéssemos de fato sendo esmagados. Foi isso o que aconteceu com o próprio Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 53, versículo 10 vai dizer que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, dando ele a sua vida por nós. Então Jesus, ele foi prensado, ele foi moído, ele foi angustiado. É por isso que no Getsêmani, inclusive, ele sua gotas de sangue, dada a pressão que estava sobre ele, aquilo que estava afligindo a sua alma, como ele mesmo assim o disse. Então aqui é uma demonstração vívida do quanto Jesus foi prensado, ele suou gotas de sangue, o quanto ele foi prensado para nos salvar. Então quando eles prensavam, melhor dizendo, a uva ou a azeitona, eles faziam isso para extrair delas o seu melhor. Pressionava-se a azeitona para extrair o azeite, e o azeite era algo precioso. O azeite era algo que servia para alimento, o azeite era algo que servia como combustível para as lâmpadas, o azeite era algo que era usado inclusive como um remédio, como algo medicinal. Então o azeite era muito importante. E o suco da uva era usado para fazer vinho, e eles misturavam muitas vezes a água com o vinho para que pudessem levar isso para o campo para hidratar o seu corpo quando eles iam trabalhar. Então eles faziam isso, eles prensavam para extrair aquilo que tinha de melhor na azeitona e na uva. Então Deus permite que seus filhos passem por tribulação porque Deus quer extrair o melhor deles. Deus usa a tribulação na nossa vida para extrair de nós o melhor de nós. Então as tribulações, elas nos fortalecem, as tribulações, elas nos santificam, as tribulações, elas moldam a nossa vida, moldam o nosso caráter. Então Pedro vai dizer, inclusive, que é por meio das tribulações, lá ele usa o termo provações,
ele vai dizer que quando nós estivermos passando por provações, nós devemos nos alegrar, exatamente como o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que nós nos gloriamos também nas tribulações. Pedro vai dizer, nisto exultais, se no presente, por breve tempo, for necessário que sejais contristados por várias provações, para que o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro, mesmo apurado pelo fogo, redunde em louvor e glória na revelação de Cristo Jesus. Pedro vai dizer na sua primeira carta, capítulo 5, versículos 6 e 7. Então, o que acontece entre o momento em que uma pessoa crê e o momento em que ela vai encontrar a glória de Deus? O que acontece nesse período aqui, desde o dia em que nós cremos no Senhor Jesus Cristo até o dia em que nós vamos nos encontrar com Ele? O que acontece nesse período de tempo? Acontecem tribulações. Nós devemos estar conscientes disso. Temos a esperança, esse tempo é uma posição em que nós estamos, né? É de esperança e de tribulações. Nós devemos ter esta consciência. Deus não mente para nós. Ele quer que encaremos isso como uma verdade, como de fato a realidade, como é a realidade da vida cristã. Essa é a realidade do verdadeiro evangelho. Então nós devemos estar cientes para que nós possamos ser perseverantes, porque não estamos decepcionados. Não mentiram para nós, o Senhor não mentiu para nós estamos frustrados. Nós sabíamos que isso mesmo que ia acontecer. É o que o evangelho verdadeiro nos fala. Esta é a realidade do verdadeiro evangelho. É por isso que se alguém, meus irmãos, ouve um evangelho distorcido, quando ele começa a caminhada cristã, ele fica frustrado. Ele fica decepcionado. Porque ele ouve que Deus vai dar tudo aqui. Que Deus vai cumprir todas as suas promessas aqui, como se o céu fosse aqui. E aí, por vezes, ele fica frustrado, ele se decepciona e ele não consegue perseverar, então ele desiste pelo meio do caminho. Ele não se torna um crente perseverante, porque ele criou uma expectativa de que Deus faria algo que Deus não prometeu fazer. Ele ouviu promessas como se viessem da boca de Deus, mas não vieram da boca de Deus, aquelas promessas. Jeremias capítulo 23 vai dizer que essas promessas são feitas por pregadores mentirosos. Pregadores que não falam a verdade, que dizem para as pessoas que elas terão paz, quando na verdade não é isso que Deus está prometendo para aquele momento. A paz do Senhor, que ele diz aqui que nós temos, é a paz com o Senhor, não paz no mundo. E muitas vezes o pregador acha que pregadores falsos pregam que nós teremos paz no mundo. Não, a paz é com Deus. E Deus então nos preserva para que então no futuro nós estejamos na sua plena paz no reino de justiça do nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós teremos essas tribulações, nós não devemos esperar outra coisa, é o que o apóstolo Paulo nos diz. Devemos estar cientes de que essa posição em que nós nos encontramos é uma posição onde há tribulações. Então, esperança, tribulação. E em terceiro lugar, como nós podemos ser perseverantes? Nós devemos estar cientes de que esta posição é uma posição onde acontece o fortalecimento da nossa fé. Então no versículo 3 ainda o apóstolo Paulo diz, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. A tribulação tem este efeito, ela causa perseverança. A tribulação vem para realizar algo em nós, ela nunca vem por acaso, ela não vem como um acidente. Ela nunca vem só porque nós vivemos num mundo em que há dificuldades, num mundo em que há mesmo lutas para todo mundo, não. Na vida do crente ela não acontece por acaso, ela vem com um propósito determinado por Deus. E esse propósito determinado por Deus é a própria perseverança. Ela vem para produzir isso em nós. Então não há coincidências na vida do crente. As tribulações vêm não por uma questão de coincidência ou porque é uma questão de que faz parte da vida no mundo, não. Na vida do crente ela vem com um propósito determinado por Deus. E o propósito determinado por Deus é que ele aprenda a ser perseverante. Nada acontece por acaso. Jesus não disse que não cai um pardal do céu sem que o Senhor permita? E ele disse que nós valemos mais do que muitos pardais? Ele não disse que até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados? Ele disse isso lá em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 28. Que até os fios de cabelo da nossa cabeça são contados pelo Senhor. Então não tem nada acontecendo na nossa vida que seja por acaso, que não seja plano, propósito, a permissão do Senhor nosso Deus. E tudo isso com o propósito de fortalecer a nossa fé. Por isso que a tribulação produz perseverança. E a perseverança então amadurece a fé dos filhos de Deus. A perseverança, não é?
ela é a firmeza para não se desviar do propósito de Deus, para não se desviar da fé. É isso que a perseverança faz. Ela significa suportar dificuldades sem se desviar do caminho. Ela significa, a perseverança, permanecer fiel mesmo quando tudo se desmorona. Mesmo quando tudo parece estar dando errado, ela mantém-se fiel ao Senhor. Então, perseverança significa lealdade a Deus. Ser leal a Deus, mesmo diante dos maiores sofrimentos e provações. É isso que significa a perseverança. Então Paulo, ele disse no versículo 2 que se ele afirmou, no versículo 2 que nós tivemos acesso a esta graça e nós estamos firmes. E se já estamos firmes nesta graça, por que nós precisamos então de perseverança? Se nós já estamos firmados, é o que ele disse. Por que Deus quer realizar em nós esta obra de sermos perseverantes quando ele já nos colocou numa posição e diz que nós já estamos firmes nela? Por que ele produz estas coisas em nós? Por que nós precisamos ainda sermos perseverantes? Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós somos fracos. Nós somos fracos, nós não somos fortes. Nós não temos força ainda o suficiente para que nós não nos desviemos do caminho. Por isso que a Bíblia diz, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Nós não somos fortes, nós somos ovelhas. Ovelhas do rebanho do Senhor. E ovelhas se desviam. Ovelhas têm como característica se desviar do caminho, é por isso que elas precisam do pastor. A ovelha, ela não é um animal perseverante por natureza. Ela foi colocada no aprisco, ela foi colocada no rebanho do Senhor, entre o rebanho do Senhor, mas a tendência dela é se desviar. Ela já está naquela posição, mas a tendência dela é se desviar. Então é necessário que ela seja perseverante. Ovelhas não são perseverantes por natureza. Então Deus trabalha em nós para nos fortalecer na nossa fé. Deus usa as tribulações para nos tornar perseverantes. Ele usa as lutas para fortalecer os músculos da nossa fé. Como uma mariposa que está saindo do casulo. Quando a mariposa está saindo do casulo, ela faz um esforço enorme. É uma luta para ela sair ali de dentro. Então há ali um esforço exaustivo, desgastante para ela sair, para abrir as suas asas, então, para que o sol incida sobre as suas asas, e então assim ela possa voar e viver a sua vida. Ela tem um esforço enorme para sair dali de dentro. Mas se alguém passa e vê aquela mariposa naquela luta para sair do casulo e ajuda ela a sair do casulo, tira ela do dentro do casulo, porque fica com pena dela, ajuda ela a sair do casulo. Essa pessoa está condenando essa mariposa à morte. Porque quando ela teve esse seu esforço aliviado, os músculos das suas asas não foram fortalecidos. E ela não vai conseguir bater as asas. Ela está fadada a morrer algum tempo depois, algum breve tempo depois que ela foi retirada do casulo. Ela tem que sair de lá sozinha. Então há momentos na nossa vida em que nós temos que perseverar como se estivéssemos sozinhos, porque Deus está fortalecendo os nossos músculos, os músculos da nossa fé, para que nós possamos perseverar. É por isso que Deus permite momentos difíceis, muitas vezes para nós, em que nós literalmente nos sentimos sozinhos. Mas é aquele momento em que Deus está fortalecendo-nos, levando-nos à perseverança. Por isso que a tribulação produz perseverança. Então, como podemos ser perseverantes sabendo que nós temos esperança, nós temos tribulação e nós temos a perseverança como resultado? Mas em quarto lugar, como nós podemos ser perseverantes? Nós devemos estar cientes de que esta posição, firmados na graça, é uma posição também de preparação. É o que Paulo diz no versículo 4. E a esperança, ela produz também algo. Melhor dizendo, a perseverança, ela produz também algo. A perseverança, ela produz experiência. Paulo diz que esse também é um dos propósitos de Deus para a nossa vida. Assim como a tribulação tem um propósito, a perseverança também tem um propósito. É para produzir em nós a experiência. E o que é a experiência, meus irmãos? O que é a experiência? A experiência significa um caráter aprovado. É isso que significa essa palavra na língua grega que foi escrita esta carta originalmente. É alguém que passou por um teste e então foi aprovado. Por isso que as tribulações na vida de um crente, elas também envolvem a preparação. Caráter aprovado significa um caráter semelhante ao de Jesus Cristo.
significa nos tornarmos parecidos com o nosso Senhor Jesus Cristo. É isso que significa um caráter aprovado. Deus não prova, não apenas nos prova sem um motivo, Ele nos prova para que nós tenhamos um caráter semelhante ao do Senhor Jesus Cristo, um caráter aprovado. Deus disse que Jó era um homem, né? Lembrando de Jó, Deus disse que Jó era um homem justo e íntegro e que se desviava do mal. Jó era um crente fiel, mas Deus permitiu que tribulações viessem sobre a vida de Jó. E por que Deus permitiu que aquelas provações, aquelas lutas viessem na vida de Jó? E a Bíblia vai dizer que Deus provou Jó, lá nos capítulos 1 e 2 do livro de Jó, e nos diz o texto lá, no capítulo 1, versículo 22, que em tudo aquilo que Jó passou, Jó não pecou com os lábios e nem atribuiu a Deus falta alguma. Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 2, no versículo 10, vai dizer que depois de Jó ter a sua própria saúde afetada por aquela tribulação que Deus estava permitindo acontecesse com ele, vai dizer que Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Não pecou com os lábios, nos diz Jó capítulo 2, versículo 10. Então, mesmo tendo sido aprovado inicialmente, Jó tinha mais coisas para aprender. E Deus estava usando aquela situação para um filho dele, que ele tinha dito que era fiel e que se desviava do mal, para que esse filho aprendesse mais coisas, aprendesse mais situações. Então Deus começa a provar Jó também por meio de seus amigos. É o que nós vamos ter a partir do capítulo 3 lá do livro de Jó até o capítulo 31. Deus começa a prová-lo por meio dos seus amigos, porque Deus estava fortalecendo, preparando Jó. E quando Deus termina aquilo tudo lá, nós temos lá no capítulo 42, versículo 5, talvez o versículo mais conhecido do livro de Jó, quando Jó expressa: antes eu te conhecia de te ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. É o que a gente lembra do versículo 5, né? No capítulo 42, versículo 5. Mas no versículo 6, o apóstolo Paulo, Jó, ele vai dizer... no versículo 6 do capítulo 42, por isso me arrependo e me abomino no pó e na cinza. O que significa essa expressão? Que Jó, mesmo ele tendo inicialmente sendo referido como alguém que era fiel, íntegro e que se desviava do mal, alguém que não pecou com os lábios, nem atribuiu a Deus falta alguma, que demonstrou uma maturidade tão grande, depois disso tudo ter acontecido com a vida dele, ele entendeu que ele tinha coisas para se arrepender, porque ele não estava preparado ainda. Tinha coisas para ele, que ele viu coisas na vida dele que ele não gostou, ele disse, me abomino. Se você entender a força dessa palavra abominação no hebraico, é uma palavra que significa ter nojo, ver uma coisa que cria repúdio, que nós não gostamos. Então o que isso significa? Que enquanto nós estamos nesse mundo aqui, nós estamos sendo preparados pelo Senhor. Deus está ainda mostrando coisas na nossa vida para que nós possamos nos arrepender, para que nós de fato tenhamos esse caráter aprovado. Então Deus está moldando o nosso caráter, por quê? Nos preparando para entrar no seu santo céu, no santo lar do céu. É isso que Deus faz. E não é pelo nosso mérito, é pelo mérito de Jesus Cristo. Então o que Deus está fazendo na nossa vida é para que nós nos tornemos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Por isso que 1 João capítulo 3, versículo 2 vai dizer, irmãos, que Deus, ele vai nos tornar semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. João escreve assim, amados, agora somos filhos de Deus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, porque quando ele se manifestar, nós haveremos de ser como ele é, porque haveremos de vê-lo como ele é. Deus ainda vai nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo, e quando ele se manifestar, nós seremos exatamente como ele é. Então esse tempo é um tempo em que Deus está nos dando essa experiência, para que nós tenhamos esse caráter aprovado e sejamos semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, como ser perseverantes? Tendo a consciência de que isso envolve esperança, isso envolve tribulação, isso envolve perseverança, e isso envolve experiência, que é um caráter aprovado. E aí, para terminar, como nós podemos ser perseverantes? Nós devemos saber que nós estamos nessa posição, firmados na graça, e essa posição é uma posição para se obter convicção. Então no versículo 5, no versículo 4, né, lendo novamente, ele volta a falar de esperança, ele diz, e a esperança produz a experiência, e a experiência produz a esperança, voltou para a esperança.
E ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Então nós voltamos a ter esperança e ela agora vem reforçada, agora ela vem amadurecida. Nós nos gloriamos nas tribulações, sabendo que as tribulações elas produzem perseverança, a perseverança produz experiência, a experiência é esperança. Então agora ela vem fortalecida, ela vem agora cheia de convicção. É por isso que Paulo acrescenta aqui que esta esperança não confunde. Sabe o que ele está dizendo aqui? Esta esperança não envergonha. Nós não precisamos ter vergonha daquilo que esperamos. Por isso que no capítulo 1, versículo 16, o apóstolo Paulo escreveu: não me envergonho do evangelho, porque eu sei o que ele é. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Eu tenho convicção do que eu creio, o apóstolo Paulo está dizendo. Eu tenho convicção. Eu não me envergonho, e ele está dizendo que a esperança, ela não envergonha, ela não confunde, isso significa que nós temos certeza, significa que nós temos convicção, que nós não precisamos ter medo de estar crendo em algo que no final vai se mostrar falso, e então teríamos sido enganados. Não, porque nós vemos exatamente no meio das tribulações o que Deus faz conosco. Ele nos ama em meio às tribulações, porque Ele tem um propósito para os meios para nós em meio à tribulação. Por isso que ele diz que a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações. Quando nós estamos sendo tribulados e essa tribulação tem esse propósito de Deus na nossa vida, nós sentimos Deus pertinho. O amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. O Espírito Santo entrou em nós. Deus está pertinho de nós. Então, em meio às lutas que nós enfrentamos, nós podemos ser perseverantes, irmãos, porque Deus está conosco. Nelas nós reforçamos a nossa esperança, com convicção agora, fortalecida, porque o amor de Deus é derramado no meu coração, pelo Espírito Santo que me foi outorgado. Por isso que Davi escreveu no Salmo 23, né? Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Deus anda conosco em meio às tribulações deste mundo em que nós enfrentamos, porque Ele tem propósitos para nós. Esta é a convicção que nós temos. A nossa esperança ela é fortalecida. Então Deus está trabalhando em nós, meus irmãos, para que nós tenhamos cada vez mais convicção. Temos esta certeza de que estamos neste caminho e este caminho nos conduz à vida. E sabemos o que é esse caminho. É um caminho onde eu terei a esperança, me gloriarei na esperança da glória de Deus e me gloriarei também nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação ela produz perseverança, a perseverança produz experiência e a experiência produz uma esperança fortalecida, convicta, que não me confunde, não me envergonha, porque eu sei que em meio a tudo isso o amor de Deus é derramado no meu coração e o Espírito Santo habita em mim e caminha comigo em meio a essa situação. Então teremos uma convicção cada vez maior. Portanto, meus irmãos, sede perseverantes na fé. Não fiquemos frustrados com as lutas da vida, porque foi exatamente o que o Senhor Jesus nos disse. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. Esta é a realidade da vida cristã, é a realidade para aqueles que foram justificados pela fé. Portanto, sejamos perseverantes, não desanimemos, sejamos firmes na fé, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o nosso trabalho não é vão, né? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Que Deus os abençoe, meus irmãos. Muito obrigado por esta oportunidade. Que o Senhor nos ajude a sermos sempre assim, firmados na rocha do nosso grande Deus. Amém? Que Deus os abençoe.